Olá, alunos, tudo bem? Continuamos com funções inorgânicas na Química E, aula 15. E hoje o assunto sais. Nós sabemos que sais são formados pela neutralização de ácido-base. São produtos de uma neutralização ácido-base, tudo bem? Então, quando a gente coloca um ácido, por exemplo, um ácido de arrênios, substância que em meio aquoso libera íons H+, com uma base, que é a substância que em meio aquoso libera íon OH-, o H+ do ácido e o OH- da base se juntam formando água. O ácido que liberou um H+, libera também um ânion. A base que liberou o OH- libera um cátion. Então, o ânion do ácido e o cátion da base formarão o sal. Então, o sal, na verdade, ele é um produto do ânion do ácido e do cátion da base. É o que está escrito aqui, ó. Sal é uma substância gerada da reação entre um ácido e uma base, tendo como cátion o cátion da base e como ânion o ânion do ácido. Tudo bem? A reação clássica, gente, de produção aí de sal de neutralização é a produção dos cloretos de sódio, o sal de cozinha, o NaCl. Ó, esse ácido aqui, deixa eu pegar uma caneta, vamos colocar as cargas para ficar mais legal. Esse ácido aqui liberou H+, tudo bem? Ele é um ácido de arrênios. Então sobrou como ânion o Cl-. Essa base liberou o OH-, então sobrou como cátion o Na+, certo? Esse H+ se juntou com esse OH- e produziu água, HOH. E o sal veio do quê? Desse cátion da base que se juntou com esse ânion do ácido, formando o sal, NaCl. Tudo bem, gente? Isso é um processo de neutralização, um processo aí de uma dupla troca, na verdade, onde tem a produção de um sal, ok? A formulação dos sais, né, implica no quê? Em juntar o cátion que veio da base, na frente, e o ânion que veio do ácido. Só que essas cargas não serão sempre uma carga mais 1 e uma carga menos 1. Uma carga mais 2 e uma menos 2. Uma mais 3 e uma menos 3. Não, elas podem ser, por exemplo, mais 1 menos 2, mais 3 menos 2, mais 2 menos 3. E como é que a gente junta esse cátion e o ânion? É o juntar esse cátion e o ânion que vai formar o sal, é a formulação do sal. Então, olha só, quando eu tenho um cátion, por exemplo, Na+, a carga aqui ó, é mais 1, certo? E o Cl-, menos 1. Se esses números forem iguais, é só eu juntar o composto, que a resultante aqui ó, já vai ser zero. Então, a ideia, gente, é que as cargas elétricas devem se juntar e zerar, tudo bem? Então, é o que está escrito aqui, ó. A carga elétrica total de qualquer substância deve ser zero. Como juntar mais 1 com menos 1 já zera, então o composto aqui está fechado, NaCl e pronto. Tudo bem? Se fosse mais 2 e menos 2, zerava. Então era só juntar. Por exemplo, um cálcio 2+ com um sulfato 2-. Junta e zera. Por exemplo, um alumínio 3+ e um fosfato 3-. Mais 3 e menos 3 lá em cima? É só juntar que zera. Agora, quando as cargas tiverem intensidades diferentes, por exemplo, esse potássio aqui, ó, que é o mais 1, e esse sulfato que é menos 2, eu tenho que fazer o quê? Cruzar. Então, ó, a carga de um vira a quantidade do outro. Então, esse 2 aqui, ó, do sulfato, vira índice do potássio, e esse 1 do potássio vira o índice do sulfato. Lembrando que o 1 não pode aparecer, então ele está lá invisível, tudo bem? Por que a gente faz isso? Para zerar as cargas do mesmo jeito. Olha aqui, são 2 potássios agora, certo? Quanto que é 2 vezes mais 1? É mais 2. Vamos colocar um mais 2 aqui em cima? Feinho, do jeito que eu escrevo aqui com o teclado. E quanto que é uma vez, porque é um sulfato só, não são 4. Quanto que é uma vez o menos 2? É menos 2. Pronto. Esse esquema de cruzar cargas virando índice é só para que lá em cima as cargas se anulem, tudo bem? Então a formulação de um sal é isso, é colocar sempre o cátion na frente, e a gente já viu isso em composto iônico, é colocar o ânion depois, e se os números lá em cima, as cargas sempre serão opostas, mas se os números forem diferentes, a carga de um vira índice do outro, tudo bem? Eu estou indo meio rápido porque a gente viu isso aqui em ligação iônica e vocês já sabem fazer, né? Agora tem uma coisa muito importante, gente. Na nomenclatura dos ácidos, nós vimos que tem ácidos com terminação hídrico, ácido com terminação oso e ácido com terminação ico, certo? E nós vimos, então,
né, que essas nomenclaturas dos ácidos, quando eles se ionizam e formam um ânion, a terminação no nome do ânion vai mudar. Por exemplo, olha só, sempre que um ácido terminar com hídrico, o ânion que ele formar vai ser o eto. Sempre que um ácido terminar com a terminação ico, o ânion formado vai ser ato. Sempre que o ácido terminar com oso, o ânion formado vai ser ito. Tem até aquela frase que todo mundo sabe, né? Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Com essa frase você lembra que o ito do mosquito teimoso, ito veio do oso, ato veio do ico, eto veio do hídrico. Tudo bem? Olha só, gente. Vamos colocar aqui, ó, algumas neutralizações ácido-base para vocês, tá bom? Deixa eu dar um zoom aqui. Opa, tô com a minha canetinha aqui, borrei. Vamos lá. Deixa eu apagar. Não vou gravar de novo, né, gente? Todo esse vídeo por causa de uma borradinha dessa. Vamos só dar um zoom aqui. Tudo bem, né? Olha só. Se a gente pegar o ácido clorídrico, cadê minha mãozinha aqui? Cadê a mãozinha? Tem que enxergar a mãozinha. Apareceu a mãozinha, ó. Ácido clorídrico. Quando ele libera esse H+, fica só o Cl-, certo? E o que era clorídrico vira cloreto, tudo bem? Cloreto de sódio. Essa é a nomenclatura do sal. A base sempre vai entrar com o D alguma coisa. Olha só, vamos por partes. Se essa base é o hidróxido de sódio, o sal vai ser alguma coisa de sódio. Se a base, aqui são todas de sódio, né? Se a base for um hidróxido de cálcio, o sal vai ser alguma coisa de cálcio. Mas aqui são todas bases hidróxido de sódio. Então, todos os sais vão ser de sódio, tá vendo? O que vai dar a diferenciação é, na verdade, o ácido. Então, ácido clorídrico troca o hídrico por eto. Ácido aqui, ó, hipocloroso, troca o hipocloroso, ó, oso vira ito, vira o hipoclorito. Ácido cloroso vai virar o clorito. Ácido clórico vai virar o clorato. Por quê? Porque quando um ácido é ico, o ânion vira ato, tudo bem? Aqui não está aparecendo o nome porque eu dei um zoom, ó, mas é o ácido perclórico. Então, vai formar o perclorato. Deixa eu diminuir o zoom. Ácido perclórico, ânion perclorato, tudo bem? Então, a nomenclatura de um sal é sempre binomial, tem dois nomes, né? Um nome que é o ânion, que veio do ácido, e a base que entra com o D alguma coisa. Ácido clorídrico, cloreto. Base hidróxido de sódio, cloreto de sódio. Ácido clórico vai formar o clorato. A base era o hidróxido de potássio, clorato de potássio. Tudo bem? Ácido sulfúrico vai formar o sulfato. A base era o hidróxido de alumínio, então vai ficar o sulfato de alumínio. Tudo bem? O de alguma coisa vem sempre da base. Tudo bem? Nomenclatura bem tranquilo também, mas você percebeu que você depende da nomenclatura do ácido e da base para dar nome ao sal. Então, se você não fixou das aulas anteriores a nomenclatura do ácido, você tem que parar tudo, voltar lá naquela aula de nomenclatura dos principais oxiácidos com a terminação ico, lembra disso? Dá uma reforçada na nomenclatura do ácido, aí você ganha de brinde a nomenclatura do sal. Agora, tentar aprender a nomenclatura do sal com a nomenclatura do ácido lá atrás em haver, não tem jeito, tem que parar tudo e voltar, né, lá naquelas aulas, beleza? Continuando, né? Se a gente tem a formação de um sal pela junção de um cátion e um ânion, se a gente joga eles na água, pelo processo de solvatação, a gente consegue a dissociação, que é separar, tudo bem? Se ele zerou quando se juntou, quando a gente separa, as cargas reaparecem, tudo bem? Então, ó, metal da família 1A vai formar o íon Na+, e o cloreto Cl-, família 7A ganhou um elétron, tudo bem? O cálcio da família 2A vira o cálcio 2+. E o bromo, família 7A, Br-. Quando tem os índices aqui embaixo é mais fácil, ó, porque o índice 2, tá vendo? Vira a carga positiva do cátion, mais 2, e o índice 1 aqui, ó, vira a carga negativa do ânion, Br-. Tem que cuidar, por exemplo, com sulfato, SO4 2-. Aquele 4 não é o índice do cátion que vier na frente, porque o SO4 é uma coisa só, tudo bem? Então, só cuida com isso, beleza?
A solubilidade dos sais é importante, a gente vai precisar bastante disso para poder aprender reações de dupla troca de uma forma mais aprofundada lá na frente. Então, você precisa refazer essa tabela aqui de solubilidade, dar uma olhada nessas regras com muita calma, tá? Porque isso aqui cai bastante nos vestibulares, a UEM adora cobrar isso, a UEPG também gosta, a UniOeste também. Então, ó, vamos com calma aqui. Aqui a gente vai ter que ir bem devagar, tá bom? Solubilidade dos sais. Regra geral, sais contendo cátions, como cátion, o íon amônio, e como cátion, metal alcalino da família 1A, são solúveis em água. E acabou, tá? Todo sal que tiver como cátion o amônio ou o metal da família 1A, quais são eles? O sódio, o potássio, o lítio, principalmente o sódio e o potássio. Se tiver na frente de um sal, sódio ou potássio, não importa o ânion que venha depois. O sal é solúvel e acabou, tá bom? Então, para tudo. Ó, se o cátion for o amônio ou se o cátion for um metal da família 1A, o sal é solúvel, independente do ânion que vem depois. Tudo bem? A prova disso é que, ó, sulfetos, olha os ânions, carbonatos, fosfatos, sulfitos são geralmente insolúveis nos sais, formam sais insolúveis. Mas se quem tiver na frente deles, ó, for um metal da família 1A ou for um amônio, né? Esse sal vai ser solúvel e acabou. E pro sulfeto ainda tem metal da família 2A, um cálcio, por exemplo, um bário, um estrôncio, que é da 2A. Se estiver na frente do sulfeto, o sal vai ser solúvel e acabou. Por exemplo, sulfeto de cálcio. Ah, o cálcio é da 2A? Sim, então vai dar solubilidade para esse sulfeto, tudo bem? Ok? E para os ânions, olha só, os ânions nitrato e clorato deixam qualquer sal solúvel sem exceção, tá bom? Então não importa qual seja o cátion que esteja na frente. Se esse cátion vier seguido de 1, 2 ou 3 nitratos ou cloratos, né? Esse sal vai ser solúvel, ó. Não tem exceção para solubilidade de sal que tenha NO3 ou ClO3-, tudo bem? Os acetatos, né, que vem ali, ó, do ânion acetato, do ácido acético ou ácido etanóico, né, um dos componentes aí do vinagre, na verdade, o ácido acético com água, né, forma uma solução que a gente conhece como vinagre. Ele também deixa quase todos os sais solúveis. Agora, se a prata estiver na frente dele, a prata tira a solubilidade dele. Então, ele é solúvel quase sem exceção, tirando a prata que arranca a solubilidade dele. E ele vira um sal que precipita, tudo bem? Olha só, isso aqui é muito importante, ó, gente, super importante. Cloretos, brometos e iodetos geralmente, né, formam sais solúveis. Geralmente. Mas se na frente deles tiver como cátion a prata, o chumbo ou o mercúrio, a solubilidade deles acaba na hora e eles precipitam na forma de um sal no fundo do recipiente, um sal sólido no fundo do recipiente, tá? Essa aqui é bem importante também, ó, gente. Sulfatos geralmente dão sais solúveis, mas o cálcio, o bário, o estrôncio e o chumbo, se forem os cátions na frente do sulfato, tiram na hora a solubilidade do sulfato e o sulfato, junto com cálcio, bário, estrôncio ou chumbo, precipita na forma de um sal sólido no fundo do recipiente. Tudo bem? Isso aqui, gente, envolve uma atenção muito grande da sua parte, porque é uma tabela, tá? Essa tabela você vai ter que fazer ela em post-it, escrever ela num sulfite, fazendo uma cartolina, tatuar ela no braço, aqui onde você possa ver, não adianta tatuar nas costas, daí alguém vai ter que ficar falando para você toda hora, né? Você precisa olhar muito essa tabela até se familiarizar com ela, tá? Mas de cara, você tem que saber que amônio e os sódio e potássio, os principais metais da família 1A, eles solubilizam qualquer sal, sem exceção. E nitratos e cloratos também, sem exceção. Não tem exceção da regra, então pode começar por eles, tá? Daí vai para aqueles que têm menos exceções, como por exemplo, acetato geralmente solubiliza tudo, menos quando está com a prata. Cloretos, brometos e iodetos solubilizam quase tudo, menos quando tem prata, chumbo e mercúrio. Tá bom? E sulfato quase sempre é solúvel, mas se tiver cálcio, bário, estrôncio, ó, esses três são da família 2A, ó. Se tiver cálcio, bário, estrôncio ou chumbo, eles vão precipitar na hora com o sulfato, tudo bem? Vale a pena você dar um pause e analisar isso, tá bom? Dar um print dessa tela, salvar no teu celular para estar sempre com ela dando uma olhadinha. É muito importante, beleza?
Dando sequência, a gente já está praticamente acabando. Isso aqui é bem facinho, ó, gente. Sais classificados como sais hidratados são sais que têm uma certa quantidade de água na sua estrutura. Por exemplo, sulfato de cálcio dihidratado, tá vendo? Sulfato de cobre pentaidratado. Sulfato de cobre 2 aqui, tá? Pentaidratado. Se tiver um pontinho que não está multiplicando nada, é só um ponto, tá, gente? E uma certa quantidade de água, você chama o sal de hidratado, beleza? Você pode aquecer um sal hidratado e tirar a água dele, ó. Sulfato de cobre 2 pentaidratado, foi aquecido, virou sulfato de cobre 2 mais 5 mols de água. E os sais anidros ou anidridos são aqueles que não têm molécula de água, não apresentam água na sua estrutura. Por exemplo, ó, cloreto de sódio. Aqui o nitrato de potássio, são sais anidros, tudo bem? E aqui fica, gente, uma leitura para vocês, tá? Uma leitura de alguns sais e as suas aplicações. A UniOeste gosta de cobrar isso aqui. Então, se você vai fazer UniOeste, se o teu vestibular na UniOeste é concorrido, vale a pena você ler isso aqui, tá? Por exemplo, há uns 3 vestibulares atrás, caiu o hipoclorito de sódio, que é o componente da água sanitária, uma que boa da vida, tudo bem? Olha só, o calcário ou mármore é basicamente formado pelo carbonato de cálcio, tá? O carbonato de sódio que faz a soda ou a barrilha, o salitre, né? Que é o nitrato de potássio, o salitre do Chile, que é o nitrato de sódio. Então, vale a pena você dar uma olhadinha nas suas aplicações. Olha só a utilização do salitre do Chile, por exemplo, em explosivos, propelentes sólidos para foguetes, conservação de alimentos, fertilizantes. Olhem quantas áreas da indústria que dá para a gente usar o salitre do Chile. A gente sabe que é o nitrato, porque veio do ácido nítrico, então icovirato, de sódio. Mas e se aparece o salitre do Chile na UniOeste? Se você faz essa leitura com um pouco de atenção, as suas chances de acertar uma questão aumentam. Tudo bem? Tente resolver as questões. Tem muita coisa aqui que infelizmente envolve aquele decoreba, né? Que não é legal. Então, para não se tornar uma coisa maçante, faça bastante exercícios, faça post-it, copie no seu caderno essas telas aí, dá print de tudo e estuda bastante, porque não é tão fácil assim, né, gente? Um abraço e para qualquer dúvida é só me chamar. Tchau, tchau.